Olá, o que eu trago hoje para vocês é a nossa vaquinha da quarta-feira, tá? Dando continuidade na nossa semaninha. Agora sigam aí com o passo a passo, tá? Mas antes de você continuar, dá uma curtida nesse vídeo, tá? E também se inscreva no meu canal. Já passei o risco para o pano, tá? Coloquei ele por debaixo do pano e cobri com o lápis de escrever, tá, gente? Mas você também pode utilizar o carbono. Esse risco eu vou deixar ele, tá, na descrição deste vídeo. Primeiramente, nós devemos fazer uma base. Vou usar aqui, ó, o incolor, tá? E o pincel número 10 para passar. Então, vou fazer uma base aqui, ó, de aproximadamente uns 3 centímetros aqui para a parte de baixo, tá? E aqui para a lateral de aproximadamente 4, 5 centímetros. Nessa hora aqui não tem problema se o incolor entrar no risco. Agora com verde folha, coloco a tinta só de um lado do pincel. Vou fazer primeiramente, ó, o contorno do risco. Aqui eu tenho que ter cuidado para não entrar no risco. Depois que eu faço esse contorno, aí eu venho misturando essa tinta, ou seja, espalhando ela, ó, em toda a base do incolor que a gente fez anteriormente. Aqui a gente faz movimentos circulares, tá? Para misturar bem essa tinta, ou seja, para espalhar. Agora eu vou cobrir, ó, todo o corpinho dela, tá? Usando o branco. Tem que ter cuidado para não cobrir aqui nem as patas, tá? E nem essa parte das pintas, porque depois é que a gente vai vir pintando. Gente, tem que se atentar em pintar toda a trama do tecido. Não é para deixar nem espaçozinho falhado, porque senão depois quando seca, não fica com um bom resultado. Ok, já passei todo o branco, tá? Agora usando o pincel número 6, tá? E a cor caqui, nós vamos fazer aqui, ó, a sombra e o contorno. Então, passo o lado, deixo o lado da tinta, ó, pro lado do risco ou da sombra, onde no qual quero fazer. Depois que eu passo, posso tirar o excesso de tinta do pincel, se ainda tiver, ó, e venho misturando essa tinta, ó, fazendo movimentos circulares. Gente, é sempre bom você trabalhar com o pincel em pé, tá? Eu deixo inclinado para que você consiga visualizar o que eu estou fazendo. Agora nós vamos pintar, ó, as patas. Vou preencher todas elas de marrom. Agora pego o preto, coloco só de um lado do pincel, tá? Vou aqui, ó, onde separa a parte do pelo com o casco, passo uma camada de preto e puxo, ó, em direção à ponta. Mas observa que eu coloco pouca tinta. E puxo em direção à ponta.
Agora, observa que os cascos, eles são divididos ao meio, tá? Então, ó, vou fazer... Coloca aqui só do lado do pincel, deixo o pincel em pé, ó, vou bem no meio e faço um risquinho. E puxo na outra direção. Agora eu pego um pouquinho do branco, coloco também só de um lado do pincel e vou fazer o oposto que foi feito com a cor preta. Aqui você pode vir misturando, ó, bastante essa tinta, porque quanto mais você faz movimentos circulares, misturando a tinta, melhor é o resultado. Agora com o pincel número 2, vamos preencher todas essas manchinhas de preto. Ok, vamos pintar, ó, essa parte aqui, tá, do rosto dela. Aí por último a gente pinta o vestido, tá, e a sombrinha. Então também, ó, vou cobrir toda essa parte aqui, ó, esse fundo, tá, com a cor branca. Quando cobrir aqui a parte do rosto, a gente não cobre os olhos, tá? E essa parte aqui também não. Vamos voltar para a cor caqui novamente. Vamos fazer aqui, ó, as sombras e os contornos. Essa partezinha aqui de dentro da orelha, vou pintar ela de rosa bebê e fazer uma sombra com rosa escuro, mas coloco bem pouco rosa mesmo. Faço uma sombra aqui, ó, tá por trás do rosto e faço apenas em uma das laterais. Aí agora eu preencho essas pintinhas aqui com o preto. Para pintar o chifre, a gente vai fazer igual a gente fez com o casco. Vou preencher todo ele de marrom, pego o preto, coloco só de um lado do pincel, faço uma base e uma sombra aqui, ó, também por detrás do laço. E puxo em direção à ponta. E do outro lado faço do mesmo jeito, ó, uma sombra aqui debaixo do laço, debaixo da cabeça e puxo em direção à ponta. Pego um pouquinho do branco e faço o oposto que eu fiz com a cor preta. Coloco lá na pontinha e puxo em direção à base. Aqui eu dou uma misturada bem nessa tinta. Para fazer o olho, eu vou pintar essa parte aqui, ó, dessa lateral de branco, mais essa partezinha aqui de cima. Nessa parte de cima, eu vou colocar um pouco de rosa bebê. Vou preencher, ó, todo esse restante aqui com a cor marrom. Pego um pouquinho do branco
E vou fazer uma luz aqui, ó, nessa lateral. Uma misturada nessa tinta. Observa que eu não chego até a borda não, tá? Mas só no centro mesmo. Agora eu vou pegar a cor preta e vou pintar aqui na outra lateral. Mas observa que eu não pinto para chegar nessa parte aqui que eu fiz com o rosa bebê. Agora eu vou pegar o pincel número 0 e a tinta preta e a gente vai fazer um contorno em volta desse olho. Faça as sobrancelhas. Agora com o branco, carrego bastante a ponta do pincel número 0, faço uma bolinha aqui, ó, na parte superior, dentro do preto, e faço outro pontinho de luz aqui, ó, onde separa, onde divide aqui o preto com o marrom. Vou preencher todo o vestidinho dela com o rosa bebê. Antes de fazer o contorno com rosa escuro, vou pegar um pouco do branco, tá? Vou dar umas batidinhas aqui, ó, pelo centro, tá? E vou misturar essa tinta, só pra gente clarear mais ela aqui no centro. Agora vou pegar, ó, só um pouquinho do rosa escuro, tá? Tiro o excesso, coloco o lado da tinta pro risco e vou fazer um contorno. Mas observa que eu faço um contorno bem fininho, tá? Isso a gente controla na quantidade de tinta que a gente deixa no pincel. Observa que tem uma barra sobre a outra. Nessa parte aqui de baixo, eu vou dar mais uma escurecida, ou seja, eu vou passar mais tinta aqui. Agora eu vou pegar o pincel número 2, tá? Ou o pincel número 0. E vamos fazer coraçõezinhos aqui em todo o vestidinho. Ó, coloco tinta na ponta do pincel e faço um risquinho assim. Vou do lado oposto e faço outro. Então, a gente já fez um coraçãozinho. Coloco tinta, puxo, ó, fiz tipo um pinguinho, uma gotinha, né? E faço do lado oposto. A gente já tem o segundo coração. E agora a gente vai pintar o laço, ó, da mesma forma que a gente fez com o vestido. Primeiramente eu vou fazer um fundo com rosa bebê. Já fiz a base. Agora pego o rosa escuro e faço o contorno.
Volto para o pincel número 2, coloco a tinta e faço os coraçõezinhos. Agora eu vou preencher, ó, toda essa parte aqui de amarelo pele. Pego um pouquinho de rosa chá, faço umas batidinhas, tiro o excesso de tinta do pincel, ó, e venho misturando essa tinta. Pego o caramelo e faço um contorno. Gente, ó, geralmente para fazer a base eu uso o pincel número 8, tá? E para fazer os contornos eu uso o pincel número 6. Mas se for o desenho for grande, você também pode estar utilizando o pincel número 8 para fazer essa sombra e esses contornos. Pego o marrom, coloco só de um lado, tiro o excesso e faço aquele semicírculos que a gente já fez nas demais, né? Por defeito, eu dou uma puxadinha assim para baixo. Pego a tinta preta e o pincel número 0. Para pintar o sombrinho, eu vou cobrir todo ele primeiramente de vermelho escarlate. Agora eu vou pintar o caule aqui, antes de fazer lá a sombra e o contorno, tá? De ocre e ouro. Pego um pouco do marrom e faço um contorno de um lado e do outro. E aqui, ó, por debaixo do laço, a gente coloca um pouquinho e por debaixo do sombrinho também, a gente coloca um pouquinho. Agora eu vou pegar o vinho, vou fazer aqui, ó, toda um contorno largo aqui nessa parte de baixo. Feito o contorno, limpa o pincel e a gente vem fazendo, ó, movimentos circulares para misturar essa tinta, tá? Para não ficar essa separação de tinta. Ou seja, de uma cor para a outra. Agora a gente coloca a tinta novamente só de um lado do pincel e vamos fazer, ó, esses detalhes. Observa que eu coloco a tinta pro lado do risco. Mais uma vez. Aqui, ó, nessa margem de fora também, ó, a gente faz colocando a tinta agora aqui pra fora da pintura, ou seja, pro lado do risco. Esse lado aqui também. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco, ó, coloco na ponta do pincel mesmo, tá? Faço, ó, umas batidinhas e aqui eu dou uma misturada, tá? Nesse centro. Tem que ter cuidado aqui, ó, pra não chegar no risco que você fez. Aí aqui, quanto mais você misturar essa tinta, melhor fica o resultado. Fiz nas demais. Agora vamos terminar de pintar aqui. Pegadorzinho do sombrinho, tá? Vou passar aqui em cima. Já pego o marrom e já faço o detalhe. E
e preencho o restante. Agora, ó, vou usar o faça bolinha, tá? A ponta número 6. Você também pode utilizar a ponta do cabo do pincel, tá? Vou colocar no branco e vou fazer bolinhas aqui no sombrinho. Vou pegar o verde pinheiro e vou fazer umas graminhas aqui na parte de baixo. Vou pegar o rosa escuro, coloco a tinta ó, só de um lado cima e faço umas batidinhas aqui nesses capinzinhos, tá? Não vou fazer em todos. Em seguida, pego o branco, coloco novamente só de um lado do pincel e dou umas batidinhas por cima desse rosa. Ok, já estamos com a nossa vaquinha finalizada, tá? Coloquei aqui o nome quarta-feira em um pedaço de papel, tá? E coloquei aqui por debaixo do tecido. Agora eu vou cobrir por cima, tá? Usando essa canetinha da Acrylex, tá? Na cor preta, mas você também pode estar cobrindo com o pincel número 0, tá? Usando a cor preta ou a cor da sua preferência. Geralmente, ó, gente, eu faço assim, coloco para cobrir por cima, porque a gente tem uma noção de espaço, tá? Ok, agora é a gente só tirar de cima da tábua, tá? E colocar para secar. Vejam só, a vaquinha já está totalmente seca, tá? Já preguei aqui, ó, uma barra de tecido, tá? Com passa-fitas. Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Desse resultado, que não saia desse vídeo sem dar uma curtida nele, tá? Sem se inscrever no meu canal, que eu fico muito agradecida. E um abraço a cada um de vocês.